Olá, eu sou a professora Monique, professora da disciplina de Fundamentos da Alfabetização, e hoje nós iniciaremos com algumas reflexões e conteúdos relacionados aos percursos históricos da alfabetização no mundo e no Brasil. Para iniciarmos, é interessante pensarmos as definições de alfabetização. Então, no dicionário de língua portuguesa, a alfabetização é o ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras, processo de aquisição de códigos alfabéticos e numéricos, ato de propagar o ensino ou difusão das primeiras letras. No entanto, alguns teóricos importantes da pedagogia, do estudo da alfabetização, apontam outras definições. Então, por exemplo, Soares, ele vai dizer que a alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto. Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever. É tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. E o Paulo Freire, ele vai nos definir da seguinte forma: a alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. Então, ele já traz essa perspectiva da gente transcrever o oral para o escrito. Quando que se começa, né? Quando que a gente identifica a alfabetização dentro da história humana? Sabemos que a escrita ela foi decisiva para a história da humanidade e ela vai ser essa representação do pensamento e da linguagem humana por meio de símbolos. Então é interessante lembrarmos que a escrita nada mais é do que a codificação de algo que você deseja passar para outras pessoas ou deixar registrado, auxiliar, né, na lembrança, enfim. Então, a gente teve pelo menos 4 grandes culturas que desenvolveram essas técnicas de escrita. Então, nós tivemos na Mesopotâmia, no Egito, na China e na América Central, o desenvolvimento de alfabetos e estruturas de alfabetizações complexas. A escrita, ela vai surgir como uma necessidade ou uma urgência das pessoas conseguirem se comunicar umas com as outras, né? Então, essa invenção da escrita, obviamente, que ela irá acarretar as regras de alfabetização. Então, na antiguidade, as crianças elas aprendiam copiando o que já estava escrito. Então, elas começavam com palavras e depois elas iam para textos mais longos. Não era comum, né? Não existia essa institucionalização da escola como meio de aprendizado. Então, a transmissão do saber da escrita se dava por meio de pessoas que passavam esse conhecimento. Então, grande parte do conhecimento se dava por meio da oralidade, e aí as pessoas que detinham o saber da escrita passavam para as outras pessoas, né? A curiosidade, certamente, levava muita gente a aprender a ler, para lidar com negócios, comércios e até mesmo para ler obras religiosas ou obter informações culturais da época. Com o desenvolvimento do capitalismo, e aí nós temos uma ruptura de importância muito expressiva da alfabetização e também da institucionalização da escola, será a Revolução Industrial. E, paralelamente, a Revolução Francesa, um pouco depois. Então, com o capitalismo industrial, nós teremos um movimento de saída em massa das pessoas do campo rumo às cidades, e aí essa aglomeração no meio urbano irá demandar uma necessidade maior de alfabetização, que obviamente está vinculada à qualificação da mão de obra. Então, essas pessoas que viviam no campo e que não tinham uma necessidade emergencial de sobrevivência, de ter uma mínima noção de escrita, passará a ter para conseguir acesso a trabalho, para conseguir se manter e sobreviver dentro do centro industrializado. A escola,
ela vai passar, então, a ter o papel de preparar esse indivíduo, que no caso seria o trabalhador, para o trabalho. E ela vai oferecer essas condições para que o capitalismo se desenvolva por meio e com o auxílio da leitura e da escrita. Obviamente, nós sabemos que ainda hoje o acesso a esse conhecimento não foi universalizado, no entanto, ele passa a ser algo excessivamente mais expressivo com a Revolução Industrial e o crescimento desse modo de vida vinculado ao trabalho em empresas, a cargos vinculados a qualificações individuais, não mais artesanais. Então, há uma mudança de paradigma expressiva mesmo. E a escola acaba recebendo este papel. Tá? Bom, é interessante refletirmos que, apesar de ocorrer a partir do século XVI, XVII, a intensificação da importância da alfabetização, especialmente no século XVIII, a partir de 1700, com a Revolução Industrial, essa alfabetização não se dava de uma forma com um olhar amplo frente ao aprendizado, mas sim com um olhar voltado a essa decodificação de símbolos. Então, o processo de alfabetização era você aprender a decodificar alguns símbolos, né? Não se considerava o entendimento da criança. Então, você também não tinha aí um valor muito expressivo a práticas que eram utilizadas. Atualmente, há uma mudança nesse processo, e aí você já tem o estabelecimento da leitura como uma premissa para um bom desenvolvimento de escrita. Então, se uma pessoa ela não sabe ler, ela terá muito mais dificuldade de escrever, ou ela só conseguirá fazer cópias de escrita, tá? E aí, sabemos, né, especialmente nesse mundo industrializado, esse mundo do capitalismo, que a inserção na sociedade vai se tornar cada vez mais importante por meio da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a gente terá a necessidade de aprender a ler, a escrever, para conseguir ter acesso ao saber acumulado pela humanidade. E aí isso vira uma necessidade. Tanto que sabemos hoje que quanto maior é o tempo de estudo da pessoa, maior será o cargo e maior serão as possibilidades de crescimento profissional daquele cidadão. Os períodos de alfabetização, e aí sistematizando um pouco mais essa reflexão, eles serão divididos em 4. Então, nós teremos o período que vai da antiguidade até a Idade Média, veremos um pouco mais a seguir, que vai ser definido pelos usos contínuos de soletração. Depois nós teremos, a partir do século XVI e em algumas regiões do século XVIII até o final da primeira metade do século XX, a criação de métodos que são sintéticos e analíticos, métodos muito vinculados a essa leitura e as sílabas, enfim, a letra, conhecer a letra. Já na segunda metade do século XX, a gente vai ter a expansão de uma consciência da função social da escrita e, atualmente, nós vamos ter esse conceito do alfabetizar letrando, né, que a alfabetização ela transborda a mera demanda do ler e escrever. Na antiguidade, então, essa soletração, ela se dava por alguns métodos. A soletração, ela também era denominada de técnica alfabético ou ABC, né? A gente conhece esses termos, eles estão presentes no nosso cotidiano. Então, olha que interessante, né? O Moore ele vai nos indicar que na antiguidade a alfabetização iniciava-se pela aprendizagem das 24 letras do alfabeto grego. E as crianças tinham que decorar os nomes das letras, então você ia lá, alfa, beta, gama, e assim por diante. Primeiro na ordem alfabética, depois em sentido inverso. Então, você aprendia num sentido, aprendia no outro o nome da letra. Somente depois de decorar o nome da letra, era apresentada a forma gráfica. E aí a tarefa seguinte era associar o valor sonoro. Então, antes memorizado, e aí você tem a respectiva representação gráfica, que aí será escrita.
Platão, ele vai apontar que esse método, ele demandaria, né, 4 anos e não seria demais para se aprender a ler. Então, se a gente continuasse utilizando essa técnica em 4 anos, muito provavelmente, né, a gente ainda não teria conseguido superar esse desafio básico, né, claro. Na Idade Média, há indícios de que primeiro se estudava o alfabeto e posteriormente textos religiosos, e esses textos eles eram em latim. Então você tem aí o estabelecimento de cartilhas para ensinar a ler e escrever, e aí você aprendia de formas bem sistemáticas. Então, por exemplo, né, se apresentava 4 letras por dia, ou seja, a criança aprenderia primeiro as letras A, B, C e D, das quais surgiu a palavra abecedário. Né? Já no século XVII, o recomendado seria que as letras fossem ensinadas de 3 em 3, na forma tríplice. Então, em sua primeira aula, a criança aprenderia somente o A. A. E aí, a partir da segunda lição, ela aprenderia o A, o B e o C. Daí vem o conceito que a gente conhece, né, do termo ABC. Então, percebam que não é tão distante, né, da nossa vida, da nossa história escolar, esses conceitos de anteriores, né, antigamente. Então, conforme Araújo, muitos eram os artifícios usados na Idade Média para facilitar a aquisição da leitura às crianças, como alfabetos de couro, tecido, até mesmo de ouro, se faziam essas tabuletas de gesso, talhavam madeira, tudo isso para, de alguma forma, tornar acessível aquela ferramenta e a criança aí, né, tendo algum contato, aí, alguma relação com o alfabeto. Existem pinturas dessa época da Idade Média com crianças com esses tabuleiros pendurados. Então, a gente percebe que, especialmente as famílias mais empoderadas, valorizavam expressivamente esse contato da criança com o alfabeto. E aí, o Araújo ele destaca esse ponto que é interessante. Ó. Havia ainda outras estratégias usadas na alfabetização, como os alimentos. Na Itália, era comum servir bolos e doces com formatos de letras. Assim, após apresentarem um alimento como tal formato, eles ensinavam o seu nome e as crianças comiam. Deste modo, podemos conhecer a origem das atuais sopas de letrinhas. Né? Acredita-se que as crianças das famílias de baixo poder aquisitivo também tinham acesso à aprendizagem na leitura e da escrita. De novo, né? Não numa sistematização de escola que conhecemos hoje. Na Idade Média, nós tínhamos estruturas em grande parte do mundo que eram feudais, então você tinha trocas, né? Não era institucionalizado de forma pública e universalizado em si. Bom, a partir do século XVI, nós vamos ter aí o estabelecimento de outras metodologias. Então, na Alemanha, por exemplo, se adota como base o som das letras. E aí, você privilegia o som de letras de palavras conhecidas. E isso é bem similar na França. Então, a gente terá, a partir do século XVI, na França, também uma reinvenção da soletração, que você vai passar também a ensinar o som, com vistas a facilitar a soletração. O Comênios, acredito que vocês já devam ter ouvido falar dele, ele vai escrever o livro da Carta Magna, desenvolve uma série de metodologias, especialmente ele vai ser uma vanguarda para o ensino de crianças com menos de 6 anos, então ele tem uma série de estudos importantes na base e também na raiz do que nós temos hoje de estudos com base em alfabetização, ensino e práticas de ensino e aprendizagem, ele vai dizer que a soletração era a maior tortura do espírito. E aí ele vai lançar esse método que se chamou de quinográfico, que ele vai associar a imagem a uma palavra-chave. E aí, para que a criança pudesse estabelecer uma relação entre a grafia e a sua representação icônica. Ele já começa a sair da ideia de ter que decorar o nome da letra e depois juntar a letra para fazer, né, um som, migra para o conhecido e aí a partir do conhecido você passará a codificá-lo. Em 1719, a gente vai ter o Valens,
que vai desenvolver esse método fônico, que ainda hoje é conhecido em algumas regiões do Brasil, até tem se pautado tornar a utilizar essa metodologia, que já no século XVIII ela foi tida como uma metodologia que não funcionava, né, que foi ao fracasso. No entanto, ele vai estabelecer uma sugestão de alfabetização na qual se baseia em você colocar acentos nas palavras. Então, você vai pegar o objeto, mostrava a palavra acentuando o som que você queria representar. Só que isso gera uma série de problemas, né? Você tem o exagero na pronúncia, você tem o distanciamento da aprendizagem, da forma correta de escrita daquela palavra. Então, tem uma série de problemas que permeiam esse ensino. Em 1787, a gente vai ter o Adams, e aí o Adams ele vai trazer, ou ele vai, de certa forma, marcar o início da reflexão do método global. Então, nós teremos aí, acompanhem comigo a reflexão dele, ele vai dizer, por exemplo, que quando quereis dar a conhecer um objeto à criança, por exemplo, um vestido, tiveste já a ideia de lhe mostrar os enfeites separadamente, depois as mangas, os bolsos e os botões? Não, sem dúvida. Fazeis ver o conjunto e lhes dizeis: eis um vestido. É assim que as crianças aprendem a falar com suas amas. Por que não fazer a mesma coisa quando quiserdes ensinar a ler? Afastai delas os alfabetos e todos os livros franceses e latinos. Procurai palavras inteiras a seu alcance, as quais reterão muito mais facilmente e com muito mais prazer do que todas as letras e sílabas impressas. Então, o Adams, ele aponta, né, que considerando a realidade da criança, o processo de alfabetização ele vai ganhar muito mais significado se ele deixar de ser uma coisa totalmente complexa e abstrata. Então, você tem essa ideia lógica, né, na qual a criança ela vai passar a aprender falando, aí, emitindo palavras inteiras e não pedaços dela. Então, se você aprende a falar a palavra inteira, você vai aprender a escrever e a ler também mais facilmente a palavra inteira, né, o contexto todo, a representação daquilo que você está codificando. No Brasil, nós teremos um marco de alfabetização a partir da chegada dos jesuítas, que é muito próxima à colonização do nosso território. Então, a partir do século XVI, aí em 1540, a gente já tem o estabelecimento dos jesuítas, e aí o Azevedo nos aponta que 15 dias após essa chegada dos jesuítas, a gente tem uma escola funcionando, que seria uma escola de ler e escrever. Os jesuítas, eles tinham toda uma sistematização do ensino, uma forma do ensinar, e eles vão ficar aqui no nosso território por mais de 200 anos, tendo um monopólio da educação no país, né? Obviamente que o objetivo da alfabetização dos jesuítas era catequizar os índios e promover o processo de aculturação dos mesmos, então incutindo sobre eles a cultura europeia e a religião cristã. Então você não tem a ideia de alfabetizar para empoderar, para ter acesso ao saber. Não, a ideia é catequização, né, imposição da cultura europeia sobre as populações originárias, né? Posteriormente, esses jesuítas passarão a entender que não era tão importante a alfabetização dos povos indígenas originários do Brasil, e eles irão focar essa educação nos filhos dos colonos. Então, eles vão acabar aí destinando essa educação para a elite da colônia. Mesmo tendo esses dois momentos, né, a gente observa que os jesuítas estabeleceram 2 tipos de escola no nosso território. Então, essa escola de ler e escrever, que era limitada a ensinar os meninos as boas maneiras e a técnica de leitura e de escrita, e há o estabelecimento do seminário, que hoje chamamos de colégio, que era o ensino
mais sistematizado, com conhecimentos voltados à moral, filosofia e às línguas clássicas. Caso aquele indivíduo se formasse no seminário e quisesse seguir, ele teria que ir para Portugal, e aí lá em Portugal ele ia ter acesso à Universidade de Coimbra, com o ensino de teologia, direito ou medicina. Os jesuítas também eram os coordenadores dessas instituições em Coimbra. Outro marco da implementação das estruturas de alfabetização no Brasil são as cartilhas. Então, já no século XVI, vem de Portugal uma série de cartilhas, e não por acaso a gente observa que o nome da cartilha, né? Cartilha para aprender a ler. Então, você já tinha aí a cartilha com todo o conteúdo. Vamos lembrar que dentro da educação dos jesuítas, eles tinham ciclos muito bem estabelecidos do que deveria ser aprendido naquele ciclo, e aí ao final dele haveria uma prova que é muito similar ao tipo de prova que a gente ainda se utiliza nas instituições educacionais do Brasil, que é a criança, o jovem, o adulto sentado na carteira, sem poder consultar, sem poder falar com um colega, com um professor, vigiando e realizando aquela série de exercícios que irão comprovar se ele está apto ou não para seguir para o próximo ciclo. Então, as cartilhas, elas tinham a função de auxiliar, né, a sequência e a aquisição daquele conteúdo que era considerado básico no ciclo. Já mais para frente, aí, na segunda metade do século XX, nós vamos ter as publicações dos manuais do professor. Então, observem que a cartilha, ela vai sistematizar esse ensino, que não era para todos, não era o ensino com instituições educacionais públicas, ele era um ensino gerenciado pelos jesuítas, voltados para a elite da nossa colônia, baseado em cartilhas, com uma sequência aí de aprendizados muito bem estabelecidos. Já no século XIX e no século XX, há mudança desse paradigma, no entanto, nós seguimos com a utilização dessas cartilhas, que estarão fortemente vinculadas a negócios, a interesses capitalistas. Então, essa cartilha, ela se afasta da intenção do educar e ela se aproxima muito fortemente de uma questão de negócios, principalmente quando você tem que desenvolver junto o manual do professor. E aí, quando se expande os manuais do professor, isso vira de fato um grande negócio, né? Além da questão do interesse na comercialização da cartilha ser maior do que a preocupação com o aprendizado, também há uma série de críticas às cartilhas vinculado à questão da padronização do conhecimento e o distanciamento tanto das variações linguísticas no nosso território, que é extremamente extenso, e por isso ele acaba tendo uma demanda aí, né, por maior diversidade, influências muito distintas no decorrer da sua história, que geram variações linguísticas e também uma enorme variação social. Então, essa cartilha, e ainda hoje, né, muitos materiais didáticos, eles não dão conta de acolher esses diferentes contextos. Daí, uma crítica presente à utilização dessas cartilhas. Quando nós observamos a história, no Brasil, o Paulo Freire, ele se caracteriza como uma grande ruptura dentro dos ensinos de alfabetização que vinham acontecendo no nosso território. Então, o método Paulo Freire, que é super importante na história do Brasil, e acaba levando, né, a uma produção brasileira para o resto do mundo. Paulo Freire é extremamente reconhecido em todo o mundo pela sua produção junto à educação, especialmente de adultos. Ele vai trazer uma nova perspectiva. Então, ele rompe com essa educação tradicional, ele vai educar adultos e a educação dele vai partir de uma premissa de diálogo e conscientização. Então, ele entende que a partir do momento que você se conscientiza e você consegue fazer uma leitura de mundo, você conseguirá desenvolver um olhar crítico. E aí, com esse olhar crítico, você consegue ter uma noção muito maior do seu lugar no mundo e também uma capacidade de leitura desse mundo. Em termos mais metodológicos, o método Paulo Freire ele vai se basear na relação
do conhecimento de um objeto por meio da fala, depois a codificação da escrita daquele símbolo. Daí o afastamento dele em relação ao método fônico e às cartilhas, né? Então, você terá a possibilidade de aprender a escrever a partir de uma palavra que você conhece, uma palavra real. Daí também essa aproximação da metodologia do Paulo Freire com o local. Então, se fala muito do, você tem que inserir na educação o contexto local, a realidade do aluno, porque a partir daí ele vai conseguir se relacionar muito mais facilmente com a produção daquele saber que ele está desenvolvendo. A partir deste momento, no qual ele consegue escrever a palavra, né, real para ele então começará a fazer as combinações fonêmicas e aí sim ele vai fazer a constituição de sílabas, né? Então, quando você conhece a palavra, escreve a palavra, a separe sílabas e depois você utiliza essas sílabas para fazer a composição de novas palavras. A aplicação do Paulo Freire foi muito feliz em algumas regiões do Brasil e isso fez com que esse método, de fato, fosse um marco de mudança de paradigma para a alfabetização nacional. E atualmente, como estamos, né? A gente percebe que o Brasil ele vem trazendo novas discussões frente ao que é o alfabetizar. Então, vem se buscando fortemente a valorização da habilidade verbal aí da criança e sua transposição para a linguagem escrita. Então, você tem que valorizar a habilidade verbal. Então, é muito comum nas discussões contemporâneas a gente valorizar, por exemplo, a habilidade da criança de contar uma história. E aí, a partir daquela história que ela já domina, ela vai produzir um texto. E aí, aquele texto, ele vem, a princípio, de uma forma simples. E aí, posteriormente, você realizará produções com regras gramaticais e gêneros textuais, né? Outro ponto que vem sendo discutido, né, nos últimos anos, especialmente no século XXI, que é o respeito pelo limite do aluno. Então, você tem que conhecer aquele aluno e respeitar o seu processo, respeitar o seu limite. Nós não somos máquinas, né, que aprendemos todos iguais, ao mesmo tempo, dentro do mesmo contexto. E aí vem um ponto interessante de reflexão, que é as correções, elas devem ser de uma forma que não exponha aquele aluno. Então, você não pode gerar uma repressão para o aluno ao corrigi-lo. O ideal seria a gente conseguir privilegiar os acertos e aí apontar os erros. Isso não significa que nós estamos menosprezando o processo de aprendizagem, nós estamos menosprezando a necessidade de dominar aquela técnica, mas sim que a gente precisa fazer isso com respeito, prazer, né, e valorizando também o avanço daquele indivíduo. Ler e escrever são atividades da alfabetização, que devem ser conduzidas paralelamente. Porém, costuma-se valorizar mais a escrita do que a leitura. Pode-se relacionar isso ao fato de que as escolas acreditam ser mais fácil a valorização de um aluno pelos seus... A escola acredita ser mais fácil a avaliação de um aluno pelos seus erros e acertos, né? O que fica de difícil identificação no processo somente de leitura. Então, por que eu optei por trazer essa reflexão? As instituições educacionais, muitas vezes, elas estão prezando, né, uma forma de aprendizagem que valoriza a facilitação do processo, determinadas práticas dos professores, em detrimento do aprendizado do aluno e de caminhos que podem ser mais interessantes para o ensino e para a aprendizagem. Então, essa aula, eu gostaria de encerrá-la fazendo um convite a vocês em refletir o que nós queremos quanto educadores. Quanto a alfabetizadores, o que nós vamos privilegiar? Porque, claramente, uma série de técnicas arcaicas ainda permeiam o nosso processo
de ensino e aprendizagem, e nós, quanto educadores ou futuros educadores, nós precisaremos no nosso cotidiano realizar uma série de opções e também desafios para nós mesmos, com vistas a tentar aproximar o processo de alfabetização da nossa realidade atual. Saber como foi é muito importante, mas não para reproduzir, mas sim para tentarmos fazer diferente. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula. Até o próximo encontro. Obrigada.